Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Speakcast, o podcast do grupo Speak and Lead. Hoje tenho aqui comigo a Inês, que vai aqui falar um bocadinho sobre a grande batalha do século XXI, a grande diferença entre a inteligência emocional e a inteligência artificial. Olá Inês. Olá Mariana. Inês, primeiramente tenho uma pergunta para te fazer, que é, até que ponto é que achas que a inteligência artificial está a substituir competências humanas no mercado de trabalho hoje em dia? É uma pergunta importante, até porque temos que pensar não é se vai acontecer essa substituição, mas sim quando é que vai acontecer essa substituição. Ela já está a acontecer a nível de competências técnicas, a inteligência artificial acaba por substituir, não diria uma função por inteiro, mas cada vez mais optimiza processos que já acontecem nas empresas. Eu acho que nós devemos olhar para isso de uma forma positiva. Ao fim e ao cabo acaba por nos ajudar a facilitar o nosso trabalho e a minimizar pequenos esforços que em acumulativo acabavam por ter um impacto muito grande no nosso dia-a-dia. Relativamente às competências humanas, eu acho que é um bocadinho diferente. Acho que cada vez mais nós estamos a usar a inteligência artificial para tentar substituir, mas a verdade é que isso não é possível, até porque nós podemos usar a inteligência artificial para nos dar ideias, mas não é a inteligência artificial que vai substituir a criatividade. Eu pego nessas ideias, se calhar isso desbloqueia-me outros processos em mim que me vão ajudar a ser ainda mais criativa e a colocar algo de mim completamente original. Mas não acho que vá substituir, por exemplo, diretamente a criatividade. O mesmo acontece com outras pequenas coisas, não só a inteligência emocional, mas, por exemplo, gestão de conflitos. Cada vez mais se usa a inteligência artificial para procurar técnicas, métodos de falar com as pessoas quando estamos perante um conflito, e eu vejo isso quase como uma formação. Eu também vou a uma formação, procuro técnicas, tenho roleplays, mas no momento em que eu tiver efetivamente o conflito, eu só me posso contar comigo mesma e com as técnicas que desenvolvi e essas competências. Portanto, acho que as pessoas estão a tentar começar a usar para esses meios, mas não acho que será possível conseguirmos efetivamente substituir as competências humanas, muito menos no mercado de trabalho, quando elas são e devem ser cada vez mais valorizadas. Mas tu achas que nos dias de hoje estamos a caminhar para um período ou uma altura em que estão a ser cada vez menos desvalorizadas as soft skills? Ou continua-se a valorizar essas soft skills na mesma? Quanto a isso, não acho que haja uma falta de valorização, pelo contrário, acho que está a haver um paradoxo, que é as empresas não só já estão a valorizar mais, como têm que efetivamente valorizar mais as soft skills no mercado de trabalho. Isto porque, se a inteligência artificial está efetivamente a conseguir fazer o trabalho duro, as competências técnicas, a componente tecnológica, se essa parte já está a ser cada vez mais abrangida pela inteligência artificial, quem tem capacidades ou mais naturais ou mais desenvolvidas de liderança, uma boa comunicação, à vontade a falar com várias pessoas em vários tipos de contextos, de gerir conflitos de uma forma emocionalmente inteligente, vai naturalmente destacar-se, porque a verdade é que muito do que são as pessoas que estão no mercado de trabalho, mas também aquelas que estão agora a entrar no mercado de trabalho, portanto, a geração mais nova, como sempre viveu com computadores, sempre e já desde muito cedo que tiveram acesso a vários tipos de tecnologias e a inteligência artificial sendo uma delas, tiveram maior dificuldade em desenvolver essas mesmas competências. Então elas vão ter que fazer aquele esforço extra para garantir que elas são efetivamente bem desenvolvidas, para garantirmos também que os locais de trabalho continuam a ser locais de colaboração, de empenho, de dedicação e que ajudam a uma cultura organizacional também ela propícia a bons resultados, porque a verdade é que a eficiência, a produtividade e os bons resultados não vêm apenas das competências técnicas e do que fazemos mesmo ao nível das nossas funções, vêm também das relações que nós estabelecemos no trabalho, vêm do ambiente que tu sentes quando vais todos os dias para o escritório e isso é puramente humano, a inteligência artificial não tem como ter impacto aí. Sim, tal e qual, e faz todo o sentido. Então, e diz-me uma coisa,
Tendo em conta este avanço todo tecnológico que temos assistido e cada vez a caminhar para lá, numa perspectiva de que a tecnologia resolve tudo, tu achas que nos estamos a tornar emocionalmente mais preguiçosos hoje em dia? Eu acho que estamos a tornar-nos preguiçosos, ponto. De forma geral, não só emocionalmente. Por exemplo, usando aqui o exemplo do ChatGPT, podia usar outros tantos, mas qualquer inteligência artificial GPT acabou por nos trazer um alívio imenso, porque as pessoas parece que já não querem nem precisam de pensar. Há uma questão em cima da mesa, às vezes até num grupo de amigos, já não se debate esse tema. Deixa eu ver o que é que o ChatGPT diz sobre este assunto. Pomos lá e ok. Sim, senhor, ele já nos deu a resposta. Portanto, eu acho que está a faltar muito desenvolvimento, principalmente do pensamento crítico, que nos ajuda a perceber, ok, o ChatGPT é um acumular de informações de várias fontes. Ele não é um ser omnisciente que tem a resposta certa para tudo. Portanto, se nós não tivermos capacidade de desenvolver este pensamento crítico, nós vamos facilmente cair em algumas falácias, e estamos a viver isso hoje em dia. A quantidade de desinformação e de fake news que acontecem, muitas das vezes derivadas de criações de inteligência artificial, fazem com que as pessoas acabem por cair nesses erros e a criarem uma percepção do mundo e da realidade que se calhar não é assim tão objetiva. Relativamente à componente emocional, eu acho que sim, principalmente se nós estivermos mais vulneráveis, ou seja, pessoas que estejam naturalmente mais vulneráveis ou frágeis emocionalmente podem ver no ChatGPT uma alternativa à convivência humana. Ou seja, se tu, Mariana, estiveres a sentir um bocadinho em baixo, é sobre um tema que tu achas que não estás propriamente confortável para falar com ninguém, não queres chatear os teus amigos, também têm o dia-a-dia deles, não queres estar a abordar isto no trabalho, então vêem num chat de inteligência artificial um meio de poder desabafar, poderem transmitir aquilo que sentem, muitas das vezes de uma forma muito superficial, e o ChatGPT responde de acordo. E eu acho que é isso que está a começar a fazer com que as pessoas pensem, ou lhes pareça, que a inteligência artificial até a empatia consegue criar e que consegue criar relação connosco. Mas nós temos que perceber que a inteligência artificial é como se fosse um ator. Ela consegue gerar empatia semântica, ou seja, ela identifica nas tuas palavras algum tipo de contexto emocional e, devido aos seus aprofundamentos e às suas atualizações constantes, a inteligência artificial já consegue dar-te uma resposta empática muito adequada, muitas das vezes de validação. Então nós sentimos-nos bem com aquilo. O ChatGPT consegue perceber que estás numa situação difícil, consegue dizer que não deve estar a ser fácil o que tu estás a passar, e isso leva-nos a sentir-nos sintamos validados. Só que, percebendo esta ótica de quase como sendo um ator, assim como um ator consegue recriar e consegue imitar determinada emoção sem a estar a sentir, é exatamente isso que o ChatGPT está a fazer. Portanto, a questão de um olhar, da pertença, de um silêncio, o ChatGPT ou qualquer outro mecanismo de inteligência artificial não consegue recriar. E nesse aspecto nós temos de ter muito, muito cuidado. Isto vem também de uma perspectiva de como nós não queremos mostrar vulnerabilidade e, acima de tudo, nós estamos cada vez mais preguiçosos e incapazes de estar em cenários desconfortáveis socialmente. O que é que eu quero dizer com isto? O ser humano detesta tudo o que lhe causa desconforto. Nós funcionamos numa ótica de procura de prazer e fuga da dor. E, portanto, qualquer coisa que nos dê algum tipo de sofrimento ou que seja desconfortável, nós tentamos, obviamente, evitar. Faz parte do nosso ser e não há nada de mal com isso. O que é que eu acho que também está a acontecer? Nós estamos a ter muita dificuldade em aceitar que, efetivamente, às vezes as coisas não estão bem. E às vezes nós não fazemos tudo bem. E está tudo bem com isso. Mas nós não queremos aceitar isto. E se tu reparares, a inteligência artificial, a não ser que tu lhe digas diretamente, ser direto comigo, ser frontal, não escondas nada, não precisas de estar com paninhos quentes, ele valida sempre toda a informação que tu dizes. Tu até lhe podes estar a dizer, eu acho que estava enganada, e ele, tens razão, estavas enganada, mas está tudo bem, não te preocupes, da próxima vez consegues fazer melhor. Portanto, há sempre este aspecto de validação que, na verdade, o mundo real não funciona assim. Há alturas em que tu tens de ter a verdade, não é crua,
de aspectos menos positivos que tenhas realizado. E eu acho que usarmos constantemente a inteligência artificial para isto vai levar a que comecemos a viver numa bolha ainda maior do que a que já estamos, em que qualquer elemento ao mais mínimo desconforto que nós sintamos, esse desconforto vai ser dimensionado a uma proporção desproporcional, passa a redundância, ok? E acho que é aí que entra a parte da preguiça que tu mencionaste, que é, se eu não começar a conseguir desenvolver capacidades e estar perante situações que me causem desconforto, eu nunca vou saber lidar com ele e, portanto, claro que vou ainda fugir mais dessas situações e depois isto é uma bola de neve. Fujo mais, recorro mais à inteligência artificial, a inteligência artificial dá-me o que eu quero, então eu não tenho tanta necessidade de falar com pessoas e andamos sempre neste ciclo. E por isso eu acho que temos mesmo ter muito cuidado com essa pequena preguiça e sim, a inteligência artificial por vezes pode ser um apoio, mas nunca pode ser um substituto da presença humana e acima de tudo, quando estamos a falar aqui num aspecto já até mais complexo, não é? Nunca pode substituir, por exemplo, um acompanhamento psicológico. Isto é, para mim, ainda para mais enquanto psicóloga, é um fator que é mesmo importante deixar claro. Sim, isso faz todo o sentido, Inês. E também pegando nesse assunto que agora acabaste de abordar, eu acho que o que hoje em dia também... Hoje em dia o que acabará por acontecer certamente é que como essas pessoas estão tão habituadas em busca desse prazer e em busca dessa aceitação e confirmação por parte do ChatGPT, portanto viver nessa bolha de prazer, o que poderá acontecer é que num momento, um contexto de café ou de conversa banal entre amigos, se algum amigo diz alguma coisa que foge um bocadinho a esse estado, a esse âmbito de prazer, vai afetar certamente a pessoa. Sem dúvida, sem dúvida. E repara, isto está a moldar a nossa identidade. E nós estamos aqui a falar muito em chats, mas nós não nos podemos esquecer que as redes sociais também já são geridas com a inteligência artificial. O algoritmo é uma espécie de inteligência artificial que te vai dando conteúdo que ele sabe que tu vais consumir. Ora, tu só consomes conteúdo que gostas, que te dá prazer de ver, tipo cãezinhos e gatinhos fofinhos, ou com o qual tu te relacionas, certo? Agora vamos imaginar aqui o caso. Nós as duas temos ideologias, por exemplo, políticas completamente diferentes. Nas minhas redes sociais vão-me aparecer as coisas com as quais eu concordo. Nas tuas vão-te aparecer as coisas nas quais tu concordas. Em ambas vão aparecer exemplos, argumentos de porque que eu tenho razão em gostar disto e na tua exatamente a mesma coisa. Ou seja, nós estamos sempre a ser reforçados daquela ideia e nós muitas das vezes nos esquecemos que aquilo que nos aparece no nosso feed não é igual ao das outras pessoas. Então já começamos a assumir como uma verdade global, uma realidade ou uma percepção que toda a gente tem igual à minha. Ou seja, quando nós estamos as duas numa conversa de café e percebemos que as nossas perspectivas são diferentes, mas eu tenho tanta convicção na minha e tu tens tanta convicção na tua, isto também vai gerar uma diferença e pode mesmo até causar não só uma divergência, como um conflito, como escalar para um confronto. E eu acho que hoje em dia o que está a ser cada vez mais presente e que traz um bocadinho também a componente da inteligência emocional para cima da mesa é que as pessoas não estão a saber lidar com conflitos cara a cara. Nós perdemos muito isto. Se for preciso, eu ou começo a ser demasiado agressiva contigo e digo coisas como tu não tens razão nenhuma, que estupidez é essa, ou que seja, ou qualquer coisa não te digo nada e reprimo para mim, porque fico a pensar, sabe lá do que é que está a dizer. Mas não há capacidade de ter um diálogo, um debate construtivo, em que não é necessariamente eu a tentar te convencer da minha perspectiva, nem tu a tentares-me convencer da tua, mas sim eu entender a tua perspectiva e porque é que tu acreditas no que acreditas e vice-versa. E nós estamos também um bocadinho por causa disto, a criar uma fusão entre aquilo que são as nossas opiniões e aquilo que é a nossa identidade. E isso é uma coisa muito arriscada e perigosa. Porquê? Se nós conseguirmos diferenciar aquilo que eu sou, e eu enquanto pessoa, obviamente tenho opiniões, tenho valores, tenho vários elementos que me criam e que me tornam única. Mas eu consigo distanciar-me das minhas opiniões e ser capaz de, como se costuma dizer em bom português, as opiniões são como as calças, toda a gente as tem diferentes, não é? Então eu tenho que perceber que uma opinião é exatamente isso, é uma perspectiva de várias que podem existir.
E se nós nos conseguimos distanciar, ou seja, eu pensar, eu acredito nisto, mas há outras pessoas que acreditam em outras coisas, eu consigo ter a inteligência emocional para, se te ouvir a ter uma perspectiva diferente da minha, eu posso não concordar e até te dizer porque é que não concordo, mas continuarmos a ter uma comunicação minimamente saudável. O que é que está a acontecer? Como há esta fusão de eu não posso ser contrariada e, acima de tudo, eu não posso mudar de ideias, porque se eu mudar de ideias, significa que eu estava errado anteriormente. Ou se eu mudar de ideias, significa que eu não tenho convicção nas coisas, as pessoas vão me achar fraca. O que seja, este tipo de crenças faz com que exista esta fusão. Então, quando tu contradizes uma opinião minha, na realidade, no meu interior, eu sinto como tu estás-me a contradizer a mim, Inês. Estás-me a fazer um ataque muito mais pessoal, quando na realidade só não estás a ir na mesma perspectiva que eu sobre determinada posição. E por isso é que cada vez mais há relações que se quebram, há amizades, até mesmo relações familiares que ficam destruídas por causa disto. Obviamente que depois aqui falamos também de aspectos um bocadinho mais difíceis e que eu acredito que seja complicado para as pessoas perceberem que existe uma opinião e não uma verdade absoluta, mas aí entramos noutras áreas que acho que não é tanto aqui o propósito, mas efetivamente a inteligência emocional o que nos permite, que é algo que a inteligência artificial não faz, é nós conseguirmos ter essa conversa, esse debate de forma aberta, de forma em que haja partilha e acima de tudo com muita compreensão. O que o ChatGPT me vai dizer é simplesmente que eu tenho razão se eu quiser que ele me diga que ele tem razão. E nós precisamos cada vez mais estar com pessoas que nos fazem perceber que há outras ideias e que às vezes nos chamam a atenção de que, olha, se calhar a tua ideia, apesar de válida, pode não ser a mais acertada para este tópico. É isso, eu acho que o que acabaste de dizer é importante numa perspectiva de que é importante também que as pessoas comecem a pensar que uma boa conversa e um bom diálogo entre as pessoas, apesar de tu estares a pôr a tua opinião que não vai de encontro à minha, portanto temos as duas opiniões diferentes, isto acaba por ser até bom, porque leva a que as pessoas tenham uma boa conversa, não partindo para a parte do conflito, porque isso é logo que as pessoas vão logo pensar e é o que vai acarretar. Mas as pessoas aprendem com isso. Eu vou aprender a pensar e a perceber porque é que a Inês me está a dar estes argumentos, porque é que ela pensa assim. Tu vais aprender comigo a pensar porque é que a Mariana pensa assim, quais é que são os argumentos dela. E depois de uma conversa não sai dali uma discussão, sai um momento de aprendizagem entre duas pessoas. E isso é importante que as pessoas comecem a pensar e a refletir. Portanto, acho que isso faz todo o sentido. Sem dúvida. E falavas aqui na parte do mercado de trabalho. Eu acho que isto é algo que deve ser desenvolvido ainda antes. Portanto, nós na escola, mais não seja na faculdade, porque já são pessoas um bocadinho mais velhas, já temos outro tipo de maturidade, o nosso próprio pensamento crítico consegue ser um bocadinho diferente, mas tem que ser desenvolvido de forma mais precoce. As faculdades deviam cada vez mais não só permitir, como incentivar essa partilha de ideias. E eu posso dar um exemplo. Eu tive uma cadeira na faculdade, era História das Ideias Psicológicas. Portanto, era um bocadinho como filosofia. Falávamos todos os grandes filósofos e depois autores mais contemporâneos que tinham de alguma forma influenciado as ideias atuais que tínhamos de psicologia. As aulas eram muito teóricas, portanto era literalmente como na altura filosofia e história, saber os anos, etc. Mas as aulas práticas eram muito interessantes. Porquê? Porque o professor mandava-nos um desafio, que era normalmente um dilema para casa, em que nós tínhamos que estruturar um pensamento sobre esse dilema e depois as aulas práticas era exatamente cada pessoa dar a sua opinião. E uma coisa tão simples como, imagina, se fosse construída uma máquina de teletransporte, e tu, Mariana, entravas na máquina e a máquina ia teletransportar para a Lua. Fazem o processo e tu realmente apareces na Lua. Só que levaste um intercomunicador e dizem-te, Mariana, mas tu continuas aqui. Ou seja, a máquina, em vez de teletransportar, tinha-te duplicado. Quem é que era a verdadeira Mariana? Este foi um dos dilemas que foi tratado e que me ficou imenso na cabeça. Porquê? Porque foi
tão interessante eu ver as perspectivas dos meus colegas. E, por exemplo, isto é um dilema claro em que não há resposta certa. Certo. Não há. Porque, primeiro, não é possível ainda, pelo menos. Pode ser que daqui a uns anos, quando as pessoas estiverem a ver isto, já o seja. Mas, primeiro, não é uma questão de realidade objetiva e depois é vermos a forma como as pessoas pensam e a forma como justificavam. Ali o professor não queria respostas certas ou erradas, queria ver o nosso poder de argumentação e como é que nós sustentamos as ideias. Pensamento crítico. O pensamento crítico. E é isso que está a faltar hoje em dia, que tu dizes, porque eu defendo A, mas defendes A porquê? Porque defendo A. Mas porquê? Porque vi nas redes sociais que era assim, porque tenho amigos que fazem, porque os meus pais pensam assim, certo, mas nada disso é um argumento, é uma justificação de contexto que moldou o teu pensamento. Então nós temos que perceber porque é que defendemos estas coisas. E eu acho que aí a inteligência artificial, por exemplo, a inteligência artificial vai-me dar uma perspectiva sobre este dilema, mas se calhar vai-me dizer, bem, aqui há 2 hipóteses, ou há 3 hipóteses, mas não me vai dizer nenhuma ao certo. E ela não vai ter opinião, vai-me simplesmente dizer as várias vertentes que existem. E eu acho que este debate de ideias é mesmo muito, muito útil. Inês, e agora tenho uma pergunta para ti, que é, como é que tu achas que hoje em dia nós podemos garantir que a inteligência emocional possa continuar, pelo menos tentar, a ser cultivada nas próximas gerações que aí vêm? Ok. Eu acho que até já está a ser, ou seja, apesar de estarmos a falar muito do impacto que a inteligência artificial tem, a inteligência emocional, mais do que nunca, está a ser falada. Eu acho que foi das coisas que a pandemia trouxe de bom, ou seja, desde a altura da pandemia que se começou a falar mais de saúde mental, que se colocou mais as emoções na ordem do dia, se calhar até um bocadinho demasiado e tornou-se uma moda, e isso também tem os seus perigos, mas a verdade é que se percebeu que os adultos que estavam, adultos já há várias gerações, não sabiam lidar com as suas emoções. Nós temos muita tendência a reprimi-las, as emoções desagradáveis, então tentamos evitá-las sempre que possível, e o que começa a ser cada vez começa a ser feito e cada vez mais cedo é esta tentativa das crianças, desde muito jovens, perceberem o que são as emoções, quais é que existem e como é que podem estar em contacto com elas. E eu sei e certamente tu também, de escolas que na pré-primária já têm livros das emoções, e eu acho que os filmes do Inside Out, Divertidamente, acho que também vieram ajudar muito, porque do nada tiveste ali uma materialização dessas emoções e poderes usar os bonequinhos faz com que eles também se consigam relacionar mais facilmente. Mas é muito interessante, porque eu ainda recentemente numa empresa estava a dar inteligência emocional e gestão de stress, e estava a dar uma técnica que é de grounding, que é essencialmente nós dizermos o que vemos, o que ouvimos, etc. Eu dei a técnica e uma das senhoras, uma das participantes que lá estava, virou-se para mim, então é isto que a minha filha anda a fazer. Então o que é que percebemos? Uma filha pequenina, 7 anos, portanto deve estar ali no 2º ano, na escola já tinha aulas de mindfulness e de gestão de emoções, e que lhe tinham ensinado, quando ela estivesse muito emocionalmente ativa, portanto quando estivesse a fazer uma birra, ou muito triste, ou muito irritada com alguma coisa, que ela tinha aquela técnica para fazer. E a mãe já estava a ver a menina a aplicá-la em casa. Então denota-se também que as crianças, se calhar, estão a desenvolver uma sensibilidade que gerações anteriores não fizeram, simplesmente porque não era algo tão relevante, ou que se explorasse, pelo menos no meio escolar, e muitas das vezes no meio familiar também não é? Dependia aqui um bocadinho do contexto de cada um. Então eu acho que sim, acho que as próximas gerações nisso estão a ficar mais presentes, e eu acho que é fundamental, porque também estão cada vez mais cedo em contacto com as tecnologias, o que faz com que, ou pudesse fazer com que facilmente eles ficassem quase meio zombies com essas mesmas tecnologias. E ao terem iniciativas desde tão jovens e meios familiares também cada vez que suportam mais a expressão adequada, e isso temos todo um outro podcast para isso quase, dessas mesmas emoções, e como é que as validamos e como é que fazemos com que as pessoas se sintam confortáveis e sintam que existe um espaço seguro para validar. Acho que está a ser feito e acho que vai ser muito bem aproveitado no futuro, e lá está.
quem tiver essas mesmas competências é quem vai sair por cima, chamemos-lhe assim, no mercado de trabalho e que vai ser mais destacado naturalmente. Ok, Inês, para terminar, faço-te aqui uma pergunta que acho que engloba aqui tudo o que já foi falado, que é, no futuro do trabalho, qual é que seria aqui o equilíbrio ideal entre a inteligência artificial e a emocional? Eu acho que a inteligência artificial tem que ser um veículo que nos ajude, eventualmente, a desenvolver a inteligência emocional. Lá está, como te digo, quase como um formador, um mentor que está ali, que nos ajuda a acompanhar e percebermos como é que podemos articular em determinadas situações. E, obviamente, termos a parte mais técnica. Eu acho que a inteligência artificial, como disse no início, eu acho que vai ser mesmo um grande potenciador do nosso trabalho, da nossa produtividade e vai nos ajudar a alcançar novos resultados que certamente serão benéficos para todos. Eu acho que com isto vai a ser ainda mais importante as pessoas proativamente quererem desenvolver a sua inteligência emocional e as suas competências sociais. Ou seja, terá que existir um esforço ativo de nos colocarmos em situações desconfortáveis, de percebermos como é que nós conseguimos manter a calma e tranquilidade em momentos de stress ou conflito e, acima de tudo, como é que nós podemos usar as nossas qualidades enquanto um grupo, usar a colaboração para, também com a inteligência artificial, otimizarmos o nosso mercado de trabalho. Eu acho que vai ser aí um bocadinho este esforço conjunto, portanto eu não acho que deva ser uma ideia de inteligência artificial versus inteligência emocional, mas sim inteligência artificial com inteligência emocional. Até mesmo na própria utilização da inteligência artificial tem que existir alguma inteligência emocional para não cairmos no erro nem na tal vulnerabilidade de dependermos em demasia dessa ferramenta. Sim, sem dúvida que a inteligência artificial e emocional são temas que devemos começar a olhar não como temas completamente opostos, mas sim como algo que se complementa. E é esse o nosso grande objetivo, é que comecem a olhar para ambos como algo que se complementa e não como algo que se diferencia uma da outra. Obrigada por terem assistido e vemos no próximo episódio.